Olá, eu sou o Fernando Galo, essa é a TV Estadão, que hoje convida o secretário estadual de Energia do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado José Aníbal. Secretário, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Queria começar essa entrevista perguntando de um assunto quente no momento aqui no Estado. Já há 2 semanas a imprensa vem trazendo reportagens a respeito do acordo de leniência que a Siemens fez no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Governo Federal, apontando uma formação de cartel no metrô de São Paulo. E esse cartel teria incorrido num sobrepreço, teria resultado num sobrepreço de até 30% do valor dos contratos. Contratos que somam 1,9 bilhão, esse sobrepreço total seria da ordem de 557 milhões de reais, não só aqui no metrô de São Paulo, mas também em outros lugares onde a Siemens tinha contrato, mas sobretudo aqui no estado de São Paulo. Não é um valor pequeno esse de 557 milhões. Faltou competência técnica para o governo detectar um sobrepreço dessa ordem? Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de colocar a posição, que é uma posição que eu já vi várias vezes manifestada pelo governador Geraldo Alckmin. Se houve, como disse o governador, algum desvio de recursos públicos, se houve corrupção, se houve atitudes incompatíveis com a conduta que deve ser própria do setor público, o maior prejudicado é o Estado. E, portanto, o governador tem reiterado isso. Havendo responsabilidade, certamente haverá, se for configurada uma situação de desvio, de a formação de cartel, de sobrepreço, o Estado vai atrás do que perdeu, do que terá eventualmente perdido, e recuperar isso. E agente público que estiver envolvido nisso será rigorosamente punido. Nós não temos nenhum compromisso com esse erro. Nem o governador Mário Covas, nem o governador Serra, nem o governador Geraldo Alckmin. Nós não temos por que ocultar qualquer coisa que prejudique São Paulo em qualquer área. Na área da mobilidade urbana, que é uma área então sobre a qual a população tem uma atenção tão grande e com razão, que quer que as obras sejam feitas com qualidade, com tempo cada vez menor, né, para que logo elas estejam à disposição da população, é inaceitável qualquer atitude dessa natureza. Inclusive, é uma atitude, se confirmada, é uma atitude das empresas lamentável, né, porque se usaram contratos, né, que beneficiam a população, as obras beneficiam a população, para se beneficiar indevidamente, foram na contramão, né, do que quer a sociedade e, consequentemente, essas empresas se colocaram, elas também, na contramão. Né? Mas e do ponto de vista do governo? Né? O que se diz nesse acordo de leniência é que ele começou no governo Covas ainda, salvo engano, em 98, e durou até o primeiro ano da gestão Serra, em 2007. São 9, 10 anos, um período bastante longo. Não teria sido possível, o senhor que é um homem que conhece bem a máquina pública, não teria sido possível detectar um sobrepreço desse vulto num período de uma década? Depende. Exatamente, nós precisamos ter acesso a todas as informações, estamos procurando ter. O Estado está fazendo a sua parte, está fazendo as suas próprias investigações para deixar isso da forma mais transparente. Houve responsabilidade, isso efetivamente aconteceu, vamos atrás do prejuízo e vamos punir quem foi cúmplice, quem foi conivente com esse tipo de atitude. Você me pergunta, será que não deu para perceber que isso estava acontecendo? O problema é que nós temos órgãos de controladoria, tem Tribunal de Contas, né? Tem, enfim, toda a Procuradoria, etc., etc., que estão sempre muito atentos, mas às vezes escapa, você não tem referência para criar comparações, né? Diz, olha, isso aqui, por comparação com tal outra obra, com tal outro preço, pode estar havendo um sobrepreço, se é que isso aconteceu. Nós temos insistido e achamos que é questionável essa situação do CAD, porque o CAD vazou e os adversários políticos estão trabalhando em cima do que foi vazado, imputando a nós uma responsabilidade que não existe, não está configurada. E o Estado está pedindo acesso a esses documentos. Queria saber do senhor o seguinte, o PSDB sempre defendeu,
CPIs em Brasília que pudessem apurar eventuais irregularidades cometidas pelo governo petista. Aqui em São Paulo, o partido sempre foi um pouco refratário na Assembleia de São Paulo a instalar CPIs que prejudiquem o governo. O senhor não acha que esse é o caso de uma CPI para investigar esse cartel? Essa possibilidade de ter até havido corrupção, desvio de recursos públicos? O senhor assinaria uma CPI, incentivaria uma CPI? Olha, você primeiro vai ter que ter esse resultado que nós não temos ainda, essas informações, porque eu não posso formar CPI em cima de um rumor, em cima de vazamentos, de uma investigação que não está concluída. Se o que realmente vier como indicação, se houver realmente indícios de que houve um sobrepreço, de que houve conivência, a CPI é um instrumento. Claro que é um instrumento que a oposição sempre usa para tentar demonizar o governo como um todo. Mas teve CPIs no Brasil que resultaram até na derrubada de um presidente. Evidentemente que nós temos em São Paulo um padrão de gestão do PSDB que, durante 5 eleições, recebeu a confiança e o voto majoritário da população. Nós aqui, o governador Geraldo Alckmin é um homem público de vida limpa, é um homem íntegro. Isso se pode atestar ao longo de todos esses anos que ele ocupou o governo de São Paulo e em todas as posições que ele ocupou. Não temos nenhum receio de CPI, desde que isso realmente ajude a melhorar os usos e costumes e a identificar situações em que, porventura, possa ter havido desvio de recursos públicos. A se confirmarem essas denúncias, isso marcará negativamente o PSDB? Não, porque o PSDB não houve complacência, as nossas direções políticas, as nossas lideranças não estão rigorosamente envolvidas com qualquer atitude dessa natureza. Agora, se dentro da máquina pública tiver acontecido alguma coisa, vamos atrás, vamos punir e vamos buscar também o ressarcimento. Não é? A impunidade, não. É tudo que a sociedade não quer. Agora, de qualquer maneira, eu quero insistir. O CAD está agindo politicamente. E não adianta o ministro vir e dizer que o CAD é um órgão sério, órgão isso, aquilo, outro. Neste caso, não está sendo sério. Eu vou te dar um exemplo. O presidente da República esteve aqui outro dia fazendo campanha para o Haddad, tentando levantá-lo um pouco. A situação dele realmente não é nada boa. E dela própria também não é. E criticou o metrô de São Paulo. E estabeleceu uma ideia de que é talvez a grande cidade do mundo que menos tem metrô e trem e tal. No dia seguinte, a imprensa pôde mostrar, inclusive colunistas, que se tem uma cidade no mundo que não tem metrô e trem é o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa gente, eles são muito garganta, eles são muito de propaganda. Esse governo federal é muito marqueteiro. E houve um processo de aparelhamento da máquina pública que não é pequeno, inclusive de instituições que são instituições do Estado. Eles não tiveram nenhum pejo de tentar, e algumas conseguiram fazer aparelhamento, como parece que é o caso do CAD nesse momento.